Mary Marvel e o Capitão estão de volta. No final dos acontecimentos da saga Planeta Lázaro, ou Planeta de Lázaro, como está sendo chamada aqui no Brasil, Mary Marvel e o Capitão estão de volta aos seus trajes e aos seus poderes originais. Mais ou menos. Neste vídeo eu vou apresentar os principais acontecimentos do evento saga Planeta de Lázaro relacionados ao universo ficcional de Shazam e suas consequências para a nova fase do herói e da heroína na Aurora da DC. Eu sou Yuri Andreas Reblin e você está na Pedra da Eternidade. Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. A saga Planeta de Lázaro é um conjunto de histórias que envolve os diferentes títulos da DC lançados em janeiro e fevereiro desse ano de 2023 lá nos Estados Unidos. Planeta de Lázaro vem na esteira da Crise Sombria nas Infinitas Terras e ambas antecedem uma nova reformulação da DC chamada Dawn of DC, o Alvorecer da DC, como eu gosto particularmente de chamar, ou como já está sendo chamado aqui no Brasil, Aurora da DC. Só para contextualizar, a saga Planeta de Lázaro é composta por 7 edições únicas, as chamadas one-shots. 2 delas, Alpha e Ômega, contam a trama principal e as demais as tramas secundárias transversais. A saga contou com um prelúdio na revista Batman Superman Melhores do Mundo e Batman vs Robin. A saga também conta com uma sequência, a minissérie Revenge of the Gods, ou Vingança dos Deuses, que no Brasil, ao que parece, vai ser publicada na revista da Mulher Maravilha. A saga Planeta de Lázaro tem a ver com as consequências da erupção ou explosão de um vulcão na ilha de Lázaro que faz com que a resina dos poços de Lázaro, aquele tipo de piche, aquele líquido estranho, espalhe pelo mundo inteiro e contamine todas as pessoas. No universo da DC, os poços de Lázaro, das histórias do Batman, do Ra's al Ghul, por exemplo, são cheios dessa resina, que é uma fonte de energia mágica, mística, sobrenatural, nessa vibe, né? Essa resina pode causar os mais diferentes efeitos nas pessoas que têm contato com ela. O que acontece na história dessa saga é que um vulcão explode e gera tempestades e chuvas de resina de Lázaro pelo mundo inteiro. E toda a magia e todo o sobrenatural ficam instáveis no universo de si, o que acaba afetando também deuses, deusas e qualquer criatura mística existente. Essa é a premissa da saga. Dessa saga, 2 histórias interessam a nós, arautos e arautas da Pedra da Eternidade. Fomos Deuses e Vingança dos Deuses. Aqui tudo em tradução livre. São 2 histórias que envolvem diretamente a família Marvel e a Mulher Maravilha, que são os principais personagens que lidam com poderes mágico-divinos, bem como com divindades e entidades míticas. Então assim, vou contar aqui as principais coisas que acontecem bem no estilo de resumão, sem entregar detalhes e plot twists. Porque meu objetivo aqui é focar no que acontece com a família Marvel. Mas assim, vai ter spoilers do resultado final da saga, tá ok? Eu deixo aqui um aviso quando começar a ficar crítica a situação. Também recomendo assistir a 2 vídeos aqui do canal. O vídeo sobre a nova campeã de Shazam e o vídeo sobre o team-up entre Mulher Maravilha e a Mary Marvel. Principalmente esse último porque ele traz outros elementos diretamente relacionados com as histórias que eu vou abordar aqui nesse vídeo. Meio que um vídeo acaba complementando o outro, porque tem coisas que eu falei lá e não vou falar aqui, e tem coisas que eu omiti lá ou simplifiquei lá que eu vou entrar com mais detalhes aqui. Então, qualquer coisa, pausa esse vídeo aqui agora, abra os links dos cards em outras abas,
assista e volte para cá, tá bom? Eu prometo que eu vou ficar esperando. Tudo certo? Então vamos lá. A primeira história que nos interessa é do quadrinho One Shot We Were Once Gods, ou Fomos Deuses, como eu disse aqui em tradução livre. Esse quadrinho tem diversas pequenas histórias relacionadas à saga como um todo, né, ao evento Planeta Lázaro, o Planeta de Lázaro, e dentre essas histórias a que nos interessa é O Preço da Eternidade, uma história contada pela dupla Josie Campbell e Caitlin Yarsky, a mesma de O Coração de uma Campeã. Depois da conclusão dos eventos de A Nova Campeã de Shazam, Mary vai atrás do Adão Negro para pedir sua ajuda para libertar Billy da Pedra da Eternidade. Com a magia e o sobrenatural totalmente instáveis por causa da explosão do vulcão, há a chance de quebrar o encanto que mantém Billy preso à Pedra da Eternidade. Só que a Mary não encontra o Adão Negro, mas sim um Adão Branco, Malik White, que é o herdeiro do Adão Negro. Só um parênteses. A história do Adão Branco é toda contada nessa maxissérie aqui, ó. E dependendo de quando você estiver assistindo a esse vídeo, já sabe. Fato é que depois de lidarem com alguns obstáculos, Malik e Mary chegam até Billy. E Billy fica tipo louco da vida ao ver Mary, porque ele diz que a resina de Lázaro chegou à Pedra da Eternidade e ela alterou o encanto que o vinculava à pedra, fazendo-o prisioneiro da pedra. Ele então diz para Mary: não é mais apenas um feitiço, é algo maior, mais faminto. Agora, qualquer pessoa que já dividiu a magia de Shazam, que entrar na Pedra da Eternidade ficará presa para sempre nela. Aí tem um draminha básico de um proteger o outro da família, Mary diz que não vai abandoná-lo, né? Aquela coisa. Daí chega Malik e diz o seguinte: nós todos iremos para casa. Ao passo que Billy pergunta então, como? E ele diz, a pedra está tentando nos manter aqui. Sim, eu ouvi. Mas como vocês ficam alardeando, vocês estão vinculados ao coração da Pedra da Eternidade, capazes de controlar toda a possibilidade que poderia existir em sua mente. Minha pergunta é, por que você tem que ser aquele que está preso do lado de dentro? Billy arregala os olhos e então fala a palavra mágica. E com isso, ele faz o contrário. Ele continua preso à pedra, mas ele absorveu a pedra para dentro de si. Então, Billy retorna à sua família, Mary agradece imensamente a ajuda de Malik e tudo parece terminar feliz. Só que não, porque a atitude de Billy faz com que o mago perca a conexão com a pedra. E o mago, contaminado pela resina de Lázaro, fica louco da vida e declara seus herdeiros indignos e indignas. E chegamos então à segunda história, a minissérie Vingança dos Deuses. Vingança dos Deuses é uma minissérie em 4 edições com história contada por G. Willow Wilson e Sean Turney. A história começa com diversas divindades e criaturas místicas se rebelando ao redor do mundo todo. E por trás disso estão, então, a Hera e o Mago. A ideia é que a humanidade venere os deuses antigos. Em Washington, a Mulher Maravilha discute estratégias com sua trupe. A Mulher Maravilha brasileira, ou Moça Maravilha, Yara Flor, sugere que Diana vá ao Olimpo conversar com os deuses. Afinal, ela é a ponte entre os mundos, por ser filha de Zeus e Hipólita. E Diana vai. A brasileira deduz as razões da investida dos deuses. Ela diz: sem culto, os deuses começaram a morrer. Eles se alimentam da crença humana, e a base da crença é o temor. Diana vai ao Olimpo, encontra a cena chocante com Zeus caído no chão e Hera no trono com o mago ao seu lado. Em resumo, Hera explica a mesma lógica deduzida pela Yara Flor para Diana, com um pouco mais de drama e realismo. Se os deuses morrerem, as Amazonas morrerão também. E Hera tenta atrair Diana para sua causa. Sem entrar aqui em muitos detalhes, o que acontece é que, de início, a Diana cai na lábia da Hera.
Na edição seguinte, nós temos, de um lado, Mary e Billy combatendo criaturas místicas e tentando entender de onde é que elas estão vindo, e de outro, a Mulher Leopardo e a Moça Maravilha, brasileira, lutando com criaturas místicas. Os conflitos e as tensões fazem com que os caminhos de nossos acólitos e nossas acólitas se cruzem. E aí, Yara e Billy vão até o Monte Olimpo confrontar Hera, né? E até ver o que aconteceu com a Mulher Maravilha no processo. Lá, Billy e Yara descobrem que o mago está envolvido. E o mago tem a oportunidade de derrubar, drenar a energia mística de Billy, seus poderes até aonde ele consegue. Na terceira edição, Yara Flor, ao lado de uma deusa, porque nem todos os deuses ficaram loucos, vamos dizer assim, ou concordaram com Hera, né? Ajuda então a libertar o Shazam esmilinguido de um calabouço. Os dois acabam se encontrando com outras divindades ainda, entre elas Hipólita, que, apesar de não ser uma das patronas dos poderes de Billy, o abençoa e restitui sua energia mística para que ele defenda a Terra. Na sequência, Hipólita vai a Themyscira para ajudar as Amazonas e Yara e Billy vão para o mundo do patriarcado. E aí nós temos o primeiro grande confronto entre o time da Mulher Maravilha e parte do time de Hera. E a história termina com a chegada de Ares aliando-se à Mulher Maravilha. Na quarta edição, por fim, após os eventos que aconteceram em Mulher Maravilha, há a batalha final daí já com a Diana Shazam e a Mary rebatizada de Mary Marvel juntas no time. Há uma batalha épica entre a Hera e o Mago de um lado e o time da Mulher Maravilha de outro. E depois do embate, que termina com um tipo de explosão mística que acaba dissipando os poderes de Shazam da Diana, há a construção de uma trégua entre deuses, deusas e humanas, com a ajuda de Ares. Mais uma vez, eu estou sendo bem simplista aqui, omitindo diversos detalhes interessantes da trama e para vocês terem realmente a experiência, a imersão, a emoção, vocês vão ter que ler a história para ter a experiência completa, tá? Aqui o meu foco é fazer esse registro sobre o universo ficcional do Shazam dentro dessa trama da DC. Em Themyscira, as Amazonas, com a ajuda das deusas do Olimpo, conseguem afastar as criaturas do submundo e restaurar a magia da ilha. E agora é a parte que nos interessa. E aqui tem spoilers mesmo. Depois de cessar todo o conflito, Billy e Mary então estão sentados sobre os destroços assim de parte da cidade de Washington e estão conversando. Em determinada altura, Billy então convoca o mago para conversar e colocar as coisas em pratos limpos. Daí, Billy diz o seguinte: olha, eu não me importo com o que aconteceu, você tomar partido dos deuses. Eu não me importo. Em algum momento você perdeu sua fé em mim, e eu devo ter dado uma razão. Talvez eu fosse indigno, ou talvez a forma como eu estava agindo estava me conduzindo ladeira abaixo. Mas tudo o que aconteceu aqui prova que o mundo ainda precisa de alguém para manipular sua magia, para proteger aqueles que são menos poderosos. A Terra ainda precisa de um campeão e deveria ser a Mary. O mago então exclama: o quê? E a Mary ainda exclama com mais veemência: o quê? E o Billy continua: então, por um lado, ela é muito mais esperta do que eu. Se Mary tivesse no meu lugar, ela nunca teria caído na sua armadilha e nunca teria tido suas forças drenadas como aconteceu comigo. Ela é melhor nisso do que eu. E eu só... não sei. Desde que voltei, tenho lutado para descobrir onde me encaixo. Aí a Mary interrompe o Billy e diz: Billy, seu idiota, eu sinto o mesmo. Os dois começam a discutir até que o mago interrompe a discussão e fala: Billy, no momento em que você me isolou da Pedra da Eternidade,
tive certeza de que havia sido traído. Mas recusei-me a ser responsável por liberar um segundo Adão negro no mundo. Alinhei-me com Hera, convencido de que apenas aqueles que estão no poder deveriam lidar com o poder, que apenas os deuses mereciam a força do mago Shazam. Mas você, Mary, desistiu de seus poderes por outra pessoa. E você, Billy, está tentando fazer o mesmo. A verdadeira dignidade não é determinada pelo que você poderá fazer no futuro. É determinada pelas suas ações agora. E eu sou o único que agiu indignamente. Se você permitir, tenho algo para lhe devolver, Billy Batson. Quanto a você, Mary Bromfield. Nesse instante, o mago Shazam é interrompido por Hipólita, a deusa padroeira das Amazonas. Parênteses. Para quem não sabe, Hipólita foi assassinada e ascendeu ao Olimpo como deusa, tá? Isso aconteceu na saga O Julgamento das Amazonas e na one-shot Olimpo Renascimento. Hipólita diz: Mago Shazam, tolo, ela não precisa dos seus presentes de segunda mão, pois Mary Marvel não está à sombra de ninguém. Nem todos os deuses e deusas, são tão cruéis quanto Hera, e nem todos os imortais têm o coração tão inconstante quanto o seu mago. Aquelas que lutaram pela humanidade viram você, Mary, sua honra, sua coragem, e nós ficamos movidas a presentear você com algo precioso. Nós, deusas, concedemos a você poderes além do seu alcance mortal. A resistência da justa Ártemis, a agilidade da Selena tocada pela lua, o voo de Zéfiro, ou aqui no caso Zéfira, ela do vento oeste, a sabedoria da Minerva, triplamente astuta, a invulnerabilidade de Aurora, o amanhecer invencível e a força de Hipólita, rainha amazona e mãe grata. Afinal, Mary salvou a vida de Diana, E aí acontece um ritual mágico divino de partilha de poder. O mago devolve os poderes que ele roubou de Billy e Hipólita dá, abre aspas, o poder para combinar com a força do coração de Mary, fecha aspas. E aí vocês já sabem, Digam a palavra mágica e bum! Temos o Capitão e a Mary Marvel de volta e com uma reestilização de seus uniformes. E mais, a Mary com isso teve uma reestilização dos poderes e da fonte de seus poderes. Se bobear, ela se tornou até mais forte que o Billy, já que os poderes dela não são, abre aspas, de segunda mão, fecha aspas. E uma coisa interessante, no caso da Mary, nós temos o retorno de praticamente todas as entidades mítico-divinas que concederam seus poderes lá na época da Fawcett. A única mudança que ocorreu foi a troca de Ariadne por Ártemis. Olha só a tabela. O original: Selena, graça; Hipólita, força; Ariadne, habilidade; Zéfira, velocidade, Zéfiro no caso aqui; Aurora, beleza; Minerva, sabedoria. A versão corrente, geral da DC, desde Jerry Ordway, do Geoff Jones, tem os mesmos poderes de Billy. Então, Salomão, sabedoria; Hércules, força; Atlas, vigor, resistência; Zeus, poder; Aquiles, coragem; Mercúrio, velocidade. E aí, agora, a versão atualizada para fechar a nossa tabela. Selena, agilidade; Hipólita, força; Ártemis, vigor, resistência; Zéfira, voo; Aurora, invulnerabilidade; e Minerva, sabedoria. Em outras palavras, acontece nessa saga uma super atualização da mitologia com um respeito fiel e consistente tanto à história dos personagens no universo DC, quanto às suas origens lá no tempo da Fawcett. É lindo demais de ver. Essa equipe criativa
realmente sabe o que faz. Bem, e com isso, vocês também descobriram o que eu não revelei no vídeo sobre o team-up entre Mulher Maravilha e Mary Marvel, e que não dava para deixar naquele vídeo. A história que eu contei agora, né, do Billy e da Mary conversando, essa parte final, é na verdade a terceira parte daquela história cujas duas primeiras partes foram publicadas lá em Mulher Maravilha 797 e 798, O Coração de uma Campeã. Não tinha como falar naquele vídeo porque essa terceira parte estava intrinsecamente vinculada à conclusão da Vingança dos Deuses. É isso. Se você gostou desse vídeo, já sabe. Se você não for inscrita ou inscrita, por favor, né? Não custa clicar no botão, né? Ativar o sininho das notificações e tudo mais. Eu vou ficando por aqui e a você eu só posso desejar a bênção de Hipólita. Shazam!